E aí, pessoal, gostaram da abertura? Em homenagem a vocês, viu? Agora bora ser aquele super-herói na hora de estudar também, né? Ficar só vendo filme não, viu? É para ser super-herói de verdade. Vamos lá. Ficou hoje para a gente aqui a página 270 para a gente brincar, né? Ficou para brincar, bora corrigir agora brincando também, tá? E aí a gente tem atividade no livro. Vamos pegar ele? Pega o livro aí que eu te espero aqui e a gente vai numerar as sentenças de acordo com a legenda dela. Então, ele vai falar aqui nesse primeiro quesito de componentes que existem no sangue, que a gente estudou, tá? Então, esses componentes aí a gente tem um para plaquetas, dois para leucócitos, três para plasma, quatro para hemácias. Beleza. Bora agora numerar, tá? Vamos numerar isso aqui. Então, a gente vai dizer porção líquida que apresenta coloração amarelada e grande quantidade de água, além de gases e hormônios. Obviamente, você deve ter marcado o número 3, não é? É a parte líquida do sangue, representada pelo plasma, tá? No segundo quadrado abaixo, a gente tem os fragmentos celulares que participam do processo de coagulação sanguínea. Bom, coagulação é aquela hora que a gente leva um corte e ele coagula, não é? Ele se une para evitar que o sangue seja perdido ou, não é, venha a causar um processo de diminuição, vamos dizer assim, do sangue. Então, essas células ou esses fragmentos celulares que vão participar disso, a gente conhece como as ou os ou as plaquetas. Muito bem. As plaquetas é que vão participar disso aí. Sabia que você estava estudando, né, nesse período aí. Vai se cuidando e estudando. O outro ou terceiro ponto aqui, dessa minha turma maravilhosa aqui do oitavo ano, ele diz células que atuam na defesa do organismo. Defesa, não é o exército que mantém o nosso corpo protegido contra agentes invasores. Ou muitas vezes, quando mesmo esse agente invasor entra, ele vai lá e fagocita, ele come esse micro-organismo. Então, as células que atuam na defesa do organismo a gente vai ter representado pelos leucócitos, chamados também de glóbulos brancos. E aí, o último, a gente tem as células que apresentam pigmento, que a gente chama de hemoglobina, pigmento vermelho que carrega gases, como gás oxigênio, até as células do corpo, para que ocorra aquela respiração celular que a gente falou em aulas passadas. A gente vai ter o número 4, tá? Com as hemácias. Então, a nossa sequência ficou 3, 1, 2 e 4. Show de bola, não foi? Muito bem, continue assim. No segundo, ele bota aqui uma radiografia de um tórax de um indivíduo, e aí ele mostra que nessa radiografia indica a presença de um instrumento situado do lado esquerdo do indivíduo, né? Conectado ao coração dele, por meio de fios elétricos, chamado de marca-passo. Então, esse instrumento vai regular a intensidade do batimento cardíaco. Quando a gente viu o sistema circulatório ontem, falando de coração, eu coloquei para vocês coração tem a função de bombear o sangue, ele vai impulsionar o sangue pelos vasos sanguíneos, fazendo com que ele se oxigene e esse gás carbônico seja eliminado, que tem as trocas gasosas. Tá? Aí bora ver o que ele quer. A doença caracterizada acima é chamada de a necessidade de um marca-passo, obviamente, não é? É devido à arritmia. Você vai pegar as letrinhas aí, formar o nome adequado, vai ficar arritmia. Vocês são bons nisso aí, há muito tempo a gente faz essa parte, com certeza aí acertaram, tá? Bora para a letra B do segundo. Na letra B ele diz qual é a importância de se manter um ritmo cardíaco adequado, tá? Ritmo cardíaco são os batimentos cardíacos, tá? Esses batimentos cardíacos, eles vão estar associados às contrações que ocorrem com o coração. A gente colocou aí que o coração tem a função de bombear o sangue, não é isso? Por dentro dos vasos. Então, esse ritmo cardíaco é importante porque, consequentemente, eles vão oxigenar os tecidos, eles levam oxigênio, né, aos tecidos e também levam nutrientes. E também ele vai participar da retirada de excretas da célula, tá? Então ele retira essas excretas e gases para serem eliminados de maneira adequada, tá? Esse é a letra B
do segundo quesito. Na letra C é uma pesquisa que ele pede aqui, falando a função do marca-passo artificial no coração. Anote no caderno. Não é? O marca-passo é um aparelho que ele atua com impulsos elétricos. Tá? Então, esses impulsos elétricos no coração, ele vai acabar mantendo uma frequência cardíaca com esse órgão. E é um dispositivo pequeno, né, que pode ser implantado no corpo por meio de uma cirurgia que é capaz de controlar a atividade do coração. Então, basicamente, o marca-passo é para manter o ritmo cardíaco de forma constante. Tá? Lembrando que esses aparelhos, como ele trabalha com impulsos elétricos, eles podem sofrer interferências, tá, de ondas elétricas e acabar provocando a disritmia. Tá? Coloca aí, dá uma resumida em relação do que a gente falou. Vamos mais? Bora para 271. Vamos para 271. Na 271 ele coloca aqui, alguns problemas de saúde podem afetar o coração, sendo necessário realizar um transplante desse órgão. Para que isso ocorra, a pessoa deve informar sua família, em vida, sobre o desejo de se tornar doador de órgãos quando falecer. No Brasil, tem um quadro ao lado, não é, que fala sobre dados sobre o transplante de coração no Brasil. A gente fizer aqui uma análise, está desatualizado, né, em 2015, mas a gente vai ver que a quantidade de transplante veio crescendo ao longo dos tempos, tá? Aí ele pergunta aqui na letra A, o que você pode dizer em relação à quantidade de transplantes de coração no Brasil ao longo dos anos, tá? A gente vai ver aqui que ao longo dos anos o número de transplantes no Brasil foi aumentando constantemente, tá? Então você vê aqui que sempre foi aumentando constantemente, tá? Aí a gente tem a letra B. Na letra B ele diz qual a importância desses dados. Então esses dados aqui a gente vai nos indicar uma conscientização das pessoas, onde as pessoas optam, não é, por permitir a doação do seu órgão, tá, para os entes falecidos. Quer dizer, para não, né? Dando esse órgão dos entes falecidos, tá? E que com isso acaba de alguma maneira salvando vidas ou ajudando a salvar vidas. Ok? Dá uma resumida aí. Na letra C, ele pede, não é, para a gente fazer um gráfico com base nos dados acima. Então é uma coisa mais matemática, vocês vão criar, não é, uns dados e mostrando aqui um lado o ano, tá? O outro a quantidade de transplantes. E a gente vai ver que esse dado é um dado crescente e constante. A cada ano que se passa, ele aumenta. Então você pode fazer no caderno, tá? Ou em alguma folha aí dentro do teu próprio livro para não perder essa resposta. No quarto quesito ele diz, marque um X nos tipos de sangue que podem ser doados a cada receptor. Tá? Essa questão aqui a gente vai ver falando sobre grupos sanguíneos, certo? Eu vou colocar para vocês e vocês vão ver de que maneira ocorre, não é, essa receptação ou doação de tipos sanguíneos ainda hoje após a nossa correção. Então eu vou deixar o quarto quesito aqui, tá? Vou colocar a aula ligada aos grupos sanguíneos e aí vocês vão fazer o quarto quesito, tá? Vocês vão marcar aqui esse quadrado, tá? De acordo com quem pode doar e quem pode receber. Então, segura aí um pouquinho que já já a gente volta.